Uma pausa. Esse é o tamanho do choque que a Citadel Securities está prevendo para o mercado global. Uma alta surpresa nos juros americanos que praticamente ninguém no mercado está precificando agora. E antes que você pense, problema americano. Não é meu problema. Porque o seu portfólio na B3, o seu tesouro IPCA+, o seu FII e até o seu dólar guardado na carteira vão sentir esse movimento antes que a maioria dos investidores brasileiros perceba o que está acontecendo. Fica aqui, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o mecanismo pelo qual uma decisão em Washington atravessa o Atlântico e pousa direto na sua carteira. Tem uma variável que os gestores dos maiores fundos multimercado do Brasil, Verde, SPX, Capitalo, estão monitorando agora com atenção cirúrgica. E não é a Selic. Não é o fiscal. Não é nem o resultado trimestral da Petrobras. É o seguinte: o que acontece com o fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes quando o Fed surpreende o mundo com uma alta de juros no momento em que todo mundo apostava em estabilidade? Ou até corte? A resposta a essa pergunta vai determinar se o Ibovespa vai a 140 mil pontos ou recua para a faixa dos 120 mil até o final de 2025. Eu vou te mostrar exatamente por quê. Setor por setor, ativo por ativo. A Citadel Securities, um dos maiores hedge funds e formadores de mercado do planeta, com mais de 60 bilhões de dólares sob gestão, acaba de publicar uma previsão que vai contra o consenso de Wall Street. O novo presidente do Fed, Kevin Warsh, deve entregar uma alta surpresa de juros, contrariando a expectativa dominante de manutenção ou corte. Isso por si só já seria notícia. Mas o contexto é ainda mais explosivo. Donald Trump está publicamente pressionando o Fed a cortar juros. Ele quer juros menores para estimular a economia americana antes das eleições de meio de mandato. O Fed, historicamente, resiste à pressão política. E o Warsh, que já foi governador do Fed e tem reputação de hawkish, ou seja, linha dura no combate à inflação, pode usar exatamente essa pressão política como motivação para fazer o oposto do que Trump quer. Isso cria um cabo de guerra que o mercado ainda não está precificando completamente. Para você entender a dimensão, a última vez que o Fed surpreendeu o mercado com uma alta inesperada, em 2022, o Ibovespa despencou mais de 18% em dólares nos 3 meses seguintes. O real foi de R$ 5,00 para quase R$ 5,50 em semanas. E o fluxo estrangeiro na B3 saiu pela porta. 22 bilhões de reais em saída líquida de capital no segundo trimestre daquele ano. A história não se repete igual, mas ela rima. Vamos direto ao ponto. Uma alta surpresa do Fed cria 4 movimentos simultâneos que você precisa entender. Juros americanos mais altos atraem capital de volta para os EUA. O dólar se fortalece globalmente. E no Brasil, isso significa pressão imediata sobre o real. Se hoje o câmbio está na faixa de R$ 5,70 a R$ 5,80, um choque de Fed hawkish pode empurrar para R$ 6,00. Ou além. Quem ganha com isso? Exportadoras.
Vale. VALE3. Que vende minério de ferro em dólar. E Petrobras. Petri 4. Com receita em dólar e cotação de petróleo em dólar. Se beneficiam diretamente de um real mais fraco. Monitore VALE3. Cada 10 centavos de depreciação cambial historicamente adiciona cerca de 80 centavos no lucro por ação anualizado da companhia. Quem perde? Empresas com dívida em dólar e receita em real. Companhias do setor de varejo alavancado. Construtoras com CRI indexado ao IPCA, mas com insumos importados. E especialmente as small caps do consumo doméstico. Se você tem posição em empresas dessa natureza, o risco de curto prazo aumentou. Aqui está o ponto que mais importa para o investidor pessoa física brasileiro. Quando o Fed sobe juros, os treasuries americanos ficam mais atrativos. Para competir, os juros longos no Brasil também precisam subir. Ou o capital simplesmente vai embora. Isso significa que as NTNBs longas, o Tesouro IPCA mais 2035, 2045, sofrem marcação a mercado negativa no curto prazo. Se você está carregando esses títulos no seu extrato e não pretende levar até o vencimento, pode ver o preço cair antes de qualquer movimento do nosso Banco Central. Por outro lado, para quem está de fora e pensa em entrar, se as taxas subirem, você vai poder comprar NTNB pagando IPCA mais 7,5% ou mais. Um nível que Luiz Barsi e os grandes gestores de fundos de pensão brasileiros historicamente consideram ponto de entrada agressivo. Fundos imobiliários são precificados em relação aos juros longos. Se os juros sobem, o preço dos FIIs cai. Porque o investidor exige mais retorno. O IFIX, Índice dos Fundos Imobiliários, pode sofrer 5% a 8% de correção num cenário de abertura de juro longo. Especialmente os FIIs de papel com carteira de CRI atrelado ao CDI. Paradoxo. Eles ganham no fluxo de caixa, mas perdem na cota. E esse é o impacto mais silencioso e mais devastador. O BCB está num ciclo de aperto monetário. A Selic está subindo. Mas se o dólar dispara por causa do Fed, a inflação importada volta com força. Câmbio em R$ 6 significa mais inflação no supermercado, no combustível, nos insumos industriais. O Banco Central vai precisar manter a Selic alta por mais tempo do que o mercado está precificando. E isso trava a recuperação dos setores mais sensíveis a juro. O BTG Pactual e o Itaú BBA já sinalizaram em seus relatórios mais recentes que a Selic pode fechar 2025 acima de 14% se o cenário externo piorar. Com um Fed surpreendendo o mercado, essa projeção pode ser conservadora. Os grandes portais de finanças vão cobrir o número. Vão falar do Fed. Vão falar do Trump. Vão falar de Wall Street. O que eles não vão cobrir com a profundidade necessária é o seguinte: o governo federal está empurrando a aprovação do arcabouço de despesas enquanto negocia a meta fiscal de 2025. Há um risco concreto de que o mercado leia qualquer fraqueza fiscal interna combinada com um choque externo de juros americanos como sinal para atacar o real de forma coordenada.
Isso não é teoria. Em outubro de 2023, quando o mercado começou a duvidar do arcabouço fiscal, o dólar foi de R$ 4,90 para R$ 5,20 em menos de 3 semanas, sem nenhum choque externo relevante. Agora imagina o que acontece se o gatilho vier de fora. Tem mais um ângulo que ninguém está falando. A China. O Brasil exporta mais de 40% do seu minério de ferro para a China. Se os juros americanos sobem, o dólar global se fortalece. E as commodities em dólar caem em preço, porque ficam mais caras em outras moedas. O minério de ferro pode sofrer pressão de preço exatamente no momento em que a China já está com a demanda industrial patinando. Vale 3 ganha com o câmbio, mas pode perder com o preço do minério. Esse é o trade que os gestores de fundos quantitativos estão tentando montar agora. E que a maioria dos investidores pessoa física não está vendo. E o Bitcoin? Sim, tem um ângulo legítimo aqui. Historicamente, quando o dólar se fortalece globalmente e os ativos de risco sofrem, o Bitcoin tem correlação negativa com emergentes. Ele sobe enquanto as bolsas de emergentes caem, especialmente no Brasil, no segundo semestre de 2022. Enquanto o Ibovespa sofria com o cenário global, o Bitcoin em reais estava em território de relativa estabilidade por causa exatamente do câmbio mais alto. Se o dólar vai a R$ 6, o Bitcoin em reais pode parecer um ativo muito mais interessante do que parece hoje. Vou ser direto. Não existe recomendação de investimento aqui. Mas existe um framework que você pode aplicar ao seu portfólio agora. Aqui está o meu veredito. E pode me chamar de louco, mas vou defender esse ponto. Concorda ou discorda? Me fala nos comentários. Quero saber onde você está posicionado agora.